dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. 12 de dezembro. Vamos para a nossa aula número 7, iniciando a lição número 4 da nossa matéria, o Sermão do Monte. Nosso tema hoje é a influência do cristão. E nós vamos caminhar na sequência das bem-aventuranças, é claro, em Mateus 5, agora a partir do versículo 13 e até o versículo 16. Ok? Antes de mais nada, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui nesta manhã. Oremos então. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua presença, por chegarmos, ó Deus, ao Senhor com o coração necessitado de ouvir da Tua palavra, nossas mentes necessitadas de serem instruídas, e para tanto pedimos que Teu Espírito venha e realize isso em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse material e principalmente pela Tua palavra, as lições que ela nos traz em situações, em temas tão importantes. Continua conosco a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos caminhar aqui. Já está aí o tema da nossa aula. E aí a nossa introdução começa da seguinte forma. Já estudamos as bem-aventuranças que descrevem o caráter do cristão. Agora, Jesus enfatiza a necessidade do cristão exercer influência para o bem no mundo ao seu redor. Que influência devemos exercer num mundo tão cheio de mal, corrupção e violência? Para definir a natureza dessa influência, Jesus usa duas figuras comuns do lar, sal e luz. Qual é o lar, por mais pobre que seja, que não usa tanto o sal como a luz? Sal e luz são itens indispensáveis em qualquer lar. Então vamos lá, meus irmãos. O que nós vimos no começo do capítulo 5 nas bem-aventuranças? Nós vimos a fundamentação, nós vimos a base sobre a qual a gente vai edificar o resto todo do Sermão do Monte. Para você fazer as coisas que nós vamos agora, a partir de agora fazer, ou até mesmo ser as coisas que nós vamos continuar vendo, essas 8 bem-aventuranças são a base necessária para que a gente possa ter a predisposição espiritualmente genética, não física, mas espiritualmente, para realizar isso. É como a gente sempre tem visto em diversas explicações da nossa igreja. Você precisa, aquilo que você crê, se torna ou fundamenta aquilo que você vai fazer. Você precisa ter uma postura, ter um posicionamento espiritual e uma capacitação espiritual para depois conseguir fazer aquilo que a Bíblia nos fala. É por isso que, de novo, Paulo, com raras exceções, ele passa a primeira parte das suas epístolas. Isso fica muito claro em Romanos, muito claro em Efésios, em Filipenses, certo? Essas 3, Colossenses também é verdade, são as mais claras, onde você vê bem onde está a dobradiça do texto, aonde ele usa aquilo que ele ensinou, que o pessoal costuma chamar de teologia, de uma maneira um tanto quanto, isso aí é só teologia. Ele usa aquilo para fundamentar o resto. Como é que eu sei disso? Bem, vamos dar o exemplo mais famoso, Romanos 12. Ele começa pedindo, rogo, pois, irmãos. Por que tem esse pois? A sua professora de português ficaria orgulhosa se você lembrasse a interpretação de texto que é para você olhar para trás. Ele está relacionando o que ele vai falar agora com tudo o que ele falou antes. E o tom muda completamente. Ele vai falar agora sobre coisas bem práticas, sobre amar uns aos outros, sobre não dever nada a ninguém a não ser o amor, a servir e a mudar a disposição da sua mente, tudo baseado no que ele nos fala do capítulo 1 até o capítulo 11. Em Efésios, ele vai dizer, olha, diante disso rogo eu, prisioneiro no Senhor, que vivo de maneira digna. Então olhe para trás e veja como você tem que viver. É uma lástima, irmãos, como é o mínimo de igrejas que apreciam pregações positivas, porque quando a gente viu Colossenses na nossa EBD, eu destaquei bastante isso. A gente não está passando agora para a parte mais importante não, irmãos. A gente está passando para a parte que a gente só pode fazer porque nós estudamos a primeira.
já que Jesus tem a primazia, já que Jesus é a imagem do Deus invisível, tudo isso, o primogênito dentre os mortos, e, enfim, toda a primeira parte, é que a gente pode fazer a segunda. Eu sei que parece estranho, irmãos, porque bom conselho parece ser bom conselho de qualquer maneira, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém alguma vez foi para o céu porque praticou as segundas partes das cartas de Paulo? Jamais. Então, um bom testemunho, um bom comportamento em si, serve para nada. O ladrão na cruz não teve a oportunidade de viver uma linha das segundas partes das cartas de Paulo. Aí agora eu tenho que fazer algumas coisas. Dá licença, seu soldado romano, pode me soltar rapidinho? Eu volto. Mas é que eu tenho que cumprir. Não, nada disso existe, porque a salvação continua sendo pela graça, mediante a fé. Então, quando nós não entendemos isso, a gente passa a pregar moralismo. Por isso que é muito perigoso, eu digo aqui aos pregadores presentes, quando você pega um texto que tem determinada... aponta para determinado comportamento que você... Isso aqui é um comportamento cristão, sem dúvida nenhuma, mas você divorcia do Cristo, dessa parte cristã. Você não liga ao fato de que fazemos isso por causa de Cristo, por causa da obra que Ele faz na nossa vida. Caso contrário, né, eu conheço um monte de gente que não é cristão e vive, são pessoas éticas, pessoas corretas, às vezes até mais do que a gente. Não é interessante isso? São mais honestas, mais éticas, mais morais, melhores cidadãos, mais obedientes à lei do que muitos crentes que eu conheço. E ainda assim vão para o inferno. Porque isso não tem absolutamente nada a ver com salvação. Então, o que nos resta, irmãos? Resta, como está ali dizendo, olhar essas duas figuras que você conhece esse texto de cor e salteado. Mas hoje nosso objetivo, irmãos, e semana que vem, é pegar esse texto tão conhecido, e eu até diria tão batido para a nossa memória, pelo menos, e a gente possa fazer uma coisa que raramente a gente faz. É se perguntar constantemente, eu estou sendo este sal? Eu estou sendo esta luz? Então, o conceito, irmãos, é óbvio. Mas o exame pessoal e a aplicação prática, nem tanto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. As criancinhas já decoram. Aí quando chega o primeiro problema financeiro material, a pessoa se desespera. Adiantou decorar Salmos 23, versículo 1? Então, irmãos, entende onde eu quero chegar? Nós temos que tomar cuidado em pegar textos conhecidos, textos batidos, e não lê-los como se fosse frase de para-choque de caminhão. Eu nunca tive minha vida transformada em ler frase de para-choque de caminhão. Nossa, hoje minha vida está outra, depois que passou aquele Scania e eu li no para-choque dele, muda nada na minha vida. É uma frase que passou assim, você acha legalzinha, né? Algumas são bem estranhas, não me siga, também estou perdido, não, isso é para nada, mas é verdade, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com um texto como esse. Um texto que a gente já leu, já releu, já cantou. E a gente tem que tomar cuidado para que ele não fique insosso, para usar até a expressão aqui da falta de sal, né? Sem sal para nós mesmos e se torne algo comum, ok? Vamos aqui para os nossos objetivos do nosso estudo desta lição. Saber. Compreender a importância de ser uma testemunha fiel de Cristo. Por que eu tenho que ser uma testemunha fiel de Cristo? Por que eu devo me preocupar com isso? Porque a posição que nós somos colocados aqui, meus irmãos, é a posição de representantes do nosso Senhor. É a ideia do embaixador de 2 Coríntios 5. É a ideia de que se alguém tivesse que falar com o nosso rei, não sendo súdito deste reino, teria que falar com um de nós. Eu sei, ele pode falar com Deus diretamente, mas essa é a ideia. Porque ninguém chega ao presidente de algum país sem procurar o seu embaixador, se for uma coisa de caráter oficial. Você tem que ir pelos canais corretos. Então, a ideia que Paulo coloca ali de embaixador é essa. Nós somos esse representante de Cristo, ou seja, essa testemunha fiel. Agora, eu achei interessante o uso da palavra testemunha, porque em grego ela é uma palavra que deu luz a outra palavra
em português ou em espanhol, ou provavelmente em outras línguas latinas. Mártir, da onde vem a palavra mártir. Ou seja, a testemunha era mártir, porque ele morria por aquilo que ele estava dizendo. E aí acabou-se criando essa segunda palavra mártir, que é aquele que morre pela sua fé, pela sua crença, o que quer que seja. Então, o interessante, irmãos, é que nós estamos testemunhando algumas coisas que nós não somos testemunha ocular. Mas então como é que a gente pode testemunhar uma coisa que eu não vi? Eu não vi a crucificação, não vi a ressurreição, mas a experiência que nós temos com Deus através de Cristo é e deve ser tão vívida, ok? Tão cheia de vida, que é como se eu tivesse estado lá. O efeito, o impacto na minha vida é tamanho que eu falo, todo mundo sabe que eu não estive lá, porque aconteceu há 2000 anos, como sendo algo presente e participante da minha vida. Tem aquela história que as pessoas contam que, além, é claro, da ação do Espírito Santo, muitas vezes a diferença entre um evangelista e outro, e todos nós somos evangelistas, é quando você percebe que uma pessoa está falando algo em que ela de fato acredita, ou quando a pessoa está falando algo que ela pode até acreditar, mas ela não demonstra. Eu não sei se você já teve que trabalhar com um produto que você perdeu, vamos usar a palavra, a fé naquele produto. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho uma marca de carro que eu não gosto. Nunca tive, não pretendo ter. Se eu tivesse que trabalhar naquela empresa, toda vez que eu estivesse apresentando um carro, eu ia ficar tentado a dizer, só que tem esse probleminha nesse carro, se eu fosse você, eu não comprava não. Eu não gosto do carro. Eu não gosto da marca. Eu me lembro do meu pai ter um carro desse, ele gostava de uma poça d'água, passava na poça d'água, parava. Eu criei uma ojeriza da marca, nunca comprei e não pretendo comprar dessa marca. Como é que eu vou vender um negócio que eu não acredito? Como é que eu vou passar adiante uma coisa que eu não acredito? Você que trabalha numa loja, você tem que mostrar que o produto é bom, e quando você sabe que ele não é. Você como cristão conseguiria mentir? Talvez um vendedor normal lá fora conseguiria. O ponto aqui, meus irmãos, para fazer o paralelo, é que muitas vezes essa testemunha fiel, ela não corrobora com a sua vida, não corrobora com o seu testemunho, certo? Não corrobora com o que fala, e aí a sua mensagem fica completamente desacreditada. Não tem como levar a sério uma coisa que eu não percebo o quanto de fato é importante para mim. E isso é, irmãos, relevante demais na questão do Evangelho e na pregação dele e em vivê-lo também. Sentir, segunda parte ali, aperceber-se da própria capacidade de influenciar pessoas do mundo. Quando eu era pequeno, na casa tinha um livro que existe até hoje, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Alguém já ouviu falar desse livro? Ele é famoso, tem no mínimo 50 anos, né? Então, eu nunca li esse livro, eu só achava o título muito interessante, como é que as pessoas comprariam um livro que é Como Fazer Amigos. Gente, é só chegar, tudo bem, meu nome é Joveci. Deu certo, não deu, tem alguma coisa em comum, segue, é amigo. Não é, fica apenas um conhecido. A pessoa tem que ler o livro para Como Fazer Amigos. Esse é o cúmulo da introspecção, não é isso? Mas acho que o livro deve ir um pouco mais adiante, porque ele deve falar sobre alguns tipos de comportamento e forma de tratar as pessoas que, inclusive, segue essa segunda parte. Como influenciar pessoas. Irmãos, eu acredito piamente que nós fomos colocados aqui, que nós não somos arrebatados logo depois da nossa conversão, primariamente, é claro, para a pregação do Evangelho, mas também para que nós sejamos formadores de opinião. Então veja bem, eu concordo, há pessoas que são naturalmente formadores de opinião. Mas, como cristãos, nós deveríamos ser obrigatoriamente formadores de opinião. E aqui nós temos dois problemas. Nós temos o problema do extremamente extrovertido e o problema do introvertido ou extremamente introvertido. Por quê? Porque esse camarada aqui às vezes fala mais do que deveria. E a palavra de Deus diz que no muito falar, ele acaba dando com a língua nos dentes, ele acaba se expondo demais
falando que não deveria, dando opiniões sobre coisas que não tem nada a ver, esse é um problema. Mas é claro também, o problema é quando a pessoa, você não sabe nem se está viva porque não abre a boca. O evangelho, irmãos, o cristianismo é uma fé de comunicação. Você precisa aprender a comunicar-se. Você pode não conseguir nunca chegar a falar diante de uma audiência assim. Porque isso é uma coisa, meus irmãos, que eu tive que desenvolver porque eu não gostava também. Quando lá na nossa união de adolescentes, negócio que tinha antigamente nas igrejas batistas, o conselheiro virou para mim e disse, olha, João Vessi, você vai ser o diretor de programa. Eu não sabia nem o que isso fazia. O diretor de programa, irmãos, é o que fazia quando realmente aconteceu. O presidente só ficava lá sendo presidente. E eu que fazia as coisas realmente acontecer. Aí eu falei assim, mas eu tenho que falar na frente? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Aí ele, de vez em quando vai ter. Mas o bom, irmãos, isso é verdade na estrutura batista da União de Treinamento, é que você tinha essa oportunidade de treinamento, né? A União de Adolescentes podia falar com aquele seu grupo ali e se desenvolver e tal. E aí eu me lembro que no primeiro ou segundo domingo de agosto, é o tal do Dia do Adolescente Batista. A gente não comemora essas coisas aqui na igreja não, mas é. E aí o nosso pastor tinha o costume de passar o culto todinho para os adolescentes, inclusive a mensagem. Meus irmãos, era um festival de tremedeira, a perna parecia uma vara verde para falar lá na frente dos adolescentes, e eu inclusive. Mas sabe o que eu percebi, meus irmãos? Cada vez mais nós vivemos um mundo onde as pessoas estão procurando respostas. Onde as pessoas estão atoladas em, eu ia falar em dívidas, mas também, em dúvidas. Mudar uma letra aí. Mas dívidas não tem nada a ver com o nosso assunto. Elas estão atoladas em dúvidas. Algumas são bem existenciais, mas outras não. É por isso que nós estamos vivendo hoje uma polarização, por exemplo, ideológico-política. Porque, como disse o filósofo popular Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. Ele estava certo. Os homens estão atrás de alguma coisa para acreditar. E quando alguém fala bonito, mesmo falando um monte de besteira, quer seja de direita, de esquerda, de centro, de frente, de trás, ideologicamente, as pessoas vão atrás. Pode não fazer sentido nenhum, ok? Mas elas vão atrás. E isso não é algo de hoje, irmãos, é algo que já vem desde o meado do século passado. Como que o homem como Hitler pode arrebanhar literalmente milhões de mentes, e venhamos e convenhamos, o povo alemão não é um povo burro, não é um povo iletrado, é um povo que nos deu Wagner, um povo que nos deu tanta gente inteligente, é um povo que pensava, mas aquele camarada conseguiu ludibriar todo mundo, ou boa parte. Por quê, irmãos? Porque não há vácuo ideológico. As pessoas sempre acreditam em alguma coisa, mas se aquela crença é fraca, outra coisa vai preencher o lugar. E aí eu chego onde eu queria chegar. Se você é uma pessoa que se posiciona na sua esfera social, qualquer ela que seja ela, você vai influenciar pessoas. Daí, meus irmãos, porque eu venho falando há muitos anos já, que você precisa usar suas redes sociais para mais do que postar foto do seu cachorrinho. Para mais do que postar 300 fotos do seu filho. Porque hoje ela é o fórum. Os atenienses, lá em Atos, se fosse no século XXI, não estariam ali no Areópago, nas praças, conversando. Estaria todo mundo em casa atrás de um computador. E Paulo com eles, discutindo com os epicureus e etc. Entende? Veja bem, eu não estou dizendo para você sair por aí arranjando briga com as pessoas, estou dizendo para você se posicionar sobre as questões da vida. Porque quando nós nos posicionamos, irmãos, o oposto, o mal, se posiciona. Nosso casal de americanos residentes não está aqui hoje, eu não vou lembrar a data. Teve uma questão no Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Roe versus Wade, que foi uma questão que virou o jogo do aborto nos Estados Unidos.
Por que Roe versus Wade passou e o aborto passou a ser legalizado? Porque os pro-life, os contrários ao aborto, eles achavam que a posição deles era a posição que ia prevalecer e ninguém falava mais nada. O aborto é errado, ponto, segue a vida. Vamos tratar de outras questões aí. E é quando eles viram, numa canetada do Supremo, o aborto passou a ser legalizado em todo o território americano. Dos últimos 40, 50 anos para cá, onde o combate começou a ficar mais aguerrido, e as mentiras da franquia abortista lá, que é a Planned Parenthood, começaram a ser expostas, o jogo começou a mudar. Vários estados já proibiram o aborto nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque as pessoas se posicionaram. Eu estou falando isso, irmãos, porque uns anos atrás eu postei algo contra o aborto num grupo de batistas, tem milhares de batistas nesse grupo, e a foto, ela fica coberta, né, o Facebook cobre. Aí uma mulher resolveu clicar no botão, ver que é a foto de um bebê esquartejado. O aborto tem diversas formas de ser feito, e ela veio reclamar. Expor uma foto dessa, eu falei, número 1, a senhora clicou porque quis. A foto estava coberta pelo Facebook. E o segundo argumento dela é que isso não é um problema no Brasil. Eu falei, a senhora mora no mesmo país que eu? Forças têm trabalhado para legalizar o aborto no Brasil há muito tempo. A gente vai esperar que eles ganhem primeiro, para depois correr atrás do prejuízo? Esse é o meu ponto, meus irmãos, nessa segunda parte, a perceber-se da própria capacidade de influenciar pessoas do mundo. Nós precisamos nos posicionar sobre questões importantes como cidadãos, como indivíduos, e precisamos nos posicionar sobre a verdade do Evangelho. Inclusive, contra a mentira do evangelho que tem sido pregado hoje em dia. Cada vez mais você vê, meus irmãos, evangélicos postando coisas extremamente absurdas. Completamente divorciados da verdade bíblica porque não a aprenderam. E de novo, não estou dizendo para você ir lá e comprar briga com a pessoa, não. Escreva suas próprias posições. Coloque lá fora aquilo que você acredita. Porque, meus irmãos, a perseguição no Brasil, eu não tenho muita certeza que alguns dizem que vai ter gente presa e que isso aqui. Eu acho muito provável que essa seja a estratégia estratégia de Satanás para os países, especialmente ocidentais. Ele pode fazer isso no Paquistão, ele pode fazer isso nos países islâmicos, mas onde há a tal da democracia é muito improvável. As leis não permitem que uma coisa seja tão aberta, apesar que houve algumas prisões por questão de igrejas que decidiram não se adequar aos protocolos da pandemia. Especialmente se vocês viram 2 ou 3 pastores no Canadá foram presos. Canadá, país supostamente pacífico, democrático, etc. Ok, mas assim, a rodo, levando igrejas inteiras para campos de concentração, possível, porém bem improvável. Mas ainda que aconteça, não é o nosso cenário hoje. Como é que é o nosso cenário hoje de perseguição, irmãos? Quando nós nos posicionarmos. Eu não sou nem totalmente contra ou a favor do nosso novo ministro André Mendonça, reverendo pastor da igreja presbiteriana. Não gostei de algumas coisas que ele falou, gosto de outras, mas o meu ponto é o seguinte: vocês viram alguém reclamando quando algum macumbeiro, espírita, budista, shintoísta, católico foi eleito para o Supremo para qualquer outra coisa? Mas foi só colocar lá um evangélico, de fato, não? Ele sabe da seriedade da igreja presbiteriana, que esse foi o que foi mais destacado. Se o presidente tivesse indicado um ateu, eles poderiam até reclamar, porque a indicação dele, ele não pode, tudo que ele faz é polêmico para os outros, mas vocês perceberam? Gente, ele levou 4 meses para ser sabatinado. Eu não sou especialista em direito, mas não é um tantinho muito, não? Eu até tentei pesquisar, mas não encontrei. Se os demais indicados por os outros governos levou 4 meses, ele ficou de molho. Por quê? Sim, por causa da pessoa que o indicou, sem dúvida nenhuma, mas há o fator do quem ele é e por que ele foi indicado. Então, esse tipo de oposição vai ser cada vez mais comum.
quando você se posicionar eticamente no ambiente de trabalho, aonde quer que seja, e você precisa fazer isso para que a gente influencie o mundo, que é o tema desses textos que a gente vai ler daqui a pouco. E, finalmente, agir, vivenciar os ensinamentos das bem-aventuranças. Como eu falei, quando a gente pratica, agora do versículo 13 ao final, nós estamos na prática, vivendo aquilo que a gente aprendeu do versículo 1 até o versículo 12, as bem-aventuranças. Então, o que a gente vai ter oportunidade agora, meus irmãos, é perceber que vamos influenciar o mundo, mas também vamos fazer isso sendo pacificadores. Ou seja, uma coisa não pode estar divorciada da outra. A gente não vai influenciar o mundo pela força ou pela violência ou qualquer coisa assim, mas como pacificadores. William Wilberforce, que eu já citei várias vezes, foi a peça-chave na abolição do tráfico escravo. A Inglaterra não tinha escravos na Inglaterra, mas ela tinha muitos navios negreiros. E ela abastecia suas colônias com escravos. E aí o William Wilberforce, que inclusive era ovelha nada mais nada menos que John Newton, autor de Amazing Grace, estava bem parado, né? Como mentor. Ele é o homem por trás de todo o movimento. E o mais interessante, irmãos, eu acho que você já deve ter assistido, tem um filme que conta isso, né? Até muito bem feito. O mais interessante é que em determinado momento ele lutou porque ele achava que para servir a Deus ele precisava ser um pastor. Precisava ser um clérigo. E aí vários irmãos, vários cristãos falam assim, e se Deus tiver outra maneira de você servi-lo? E é interessante isso, meus irmãos, porque nós temos que ver dessa maneira. A fé reformada, inclusive, ela resgata a sacralidade do trabalho. Em outras palavras, que o trabalho ele é sagrado. Não apenas o ofício do pastor, mas todo trabalho honesto, obviamente. Todo trabalho digno, todo trabalho que reflete um bom testemunho à fé cristã é em si sagrado. Não tem essa, irmãos, que o trabalho é secular, mas aí se você trabalha, se é missionário, se você é pastor, aí o trabalho é santo. Não, todo trabalho, aos olhos da palavra de Deus, é sagrado. É dado por Deus e através dele eu posso glorificar a Deus no meu ambiente de trabalho, na minha sociedade, onde eu estiver. Ok? Como é que eu faço isso? Agora sim, vamos ler o nosso texto, irmãos. São só 4 versículozinhos. Vamos ler a uma só voz. Vamos lá? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então hoje nós vamos ver, irmãos, a primeira parte, o primeiro elemento usado por Jesus, e como bem destacou o nosso autor, 2 elementos comuns que é praticamente impossível encontrar em alguma casa. A casa mais paupérrima que você encontrar, feita de pau a pique, telhado de palha, chão de barro, você vai encontrar em algum lugar sal, porque, eu não sei, porque, se não me engano, está R$3 o pacotinho de sal. E é uma coisa que sem isso fica praticamente impossível você comer alguma coisa, né? Comida de hospital, aquela comida insossa, você não consegue. Luz. Não precisa ser um candelabro de luz cara, mas no mínimo uma vela a pessoa vai ter lá. Caso contrário, não consegue nem se mover de noite, né, quando tiver tudo escuro. Então, eu concordo. Jesus, como ele faz muitas vezes, irmãos, ele pega elementos simples da natureza. Elementos óbvios da vivência cristã. Olhem os lírios do campo. Olhem as aves do céu. Certo? E o trigo, e a colheita. Coisas que eram do dia a dia deles para tomar as suas ilustrações. Jesus fazia isso. Vamos lá. Ponto 1, vocês são o sal da terra. Ok? Versículo 13.
qual a função do sal? No mundo antigo, o sal era algo de muito valor. O sal tem, pelo menos, 3 características. Irmãos, em algumas culturas antigas, o sal chegou a ser moeda de comércio. Tão precioso que ele era. Provavelmente porque as técnicas de extração do sal não haviam sido aprimoradas como hoje. Se você já morou numa área litorânea, ou já passou por uma, lá no Rio de Janeiro você passa por um determinado lugar na região dos lagos, que a gente chama, que é a parte, a beira-mar, né, que dali saem lagoas e criam lagos, por isso que a gente chama região dos lagos. Mas, enfim, você vê piscinas imensas, não é para nadar não, porque ela só tem meio metrinho de profundidade. A ideia é que a água do mar entra, eles fecham a comporta, aquela água vai evaporando, evaporando e vai ficando os depósitos, eles juntam o sal, e obviamente depois ele vai para a indústria para ser refinado, no nossa cultura colocar iodo, mas é assim que era extraído. Lá no Mar Morto, é impossível você mergulhar e não sair todo marcado com linhas de sal, porque é o lugar onde há a água com a maior salinidade do mundo, então é fácil extrair. Mas ainda assim, no mundo antigo, muitas dessas técnicas não tinham sido exploradas e o sal era algo de extremo valor. Por quê? Primeiro, sal é tempero que dá sabor à comida. Essa é a característica mais conhecida. Já pensou comida sem sal? Quem já comeu aqui, irmãos, comida sem sal? Por alguma necessidade, né, médica, alguma coisa assim. Não porque alguém esqueceu de colocar. Mas não é horrível. Realmente, você não precisa, e também quando exagera, ela fica horrível para se comer. Mas sem absolutamente nenhum sal, é difícil. Já pensou em comida sem sal? É tão insípida como o próprio Jó reconheceu. Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Jó 6,6. Veja bem, irmãos, milhares de anos atrás, o sal já tinha essa função, certo? De melhorar o sabor da comida que a gente vive, né? E por que isso é importante, meus irmãos? Veja aí a aplicação direta que a nossa lição faz. A influência do crente no mundo deve ser como sal para a comida. A presença do crente dá um novo sabor ao ambiente no escritório, na faculdade, na fábrica, etc. Será que a nossa presença tem essa influência positiva? Infelizmente, muitas pessoas consideram que o crente tira o sabor da vida. Então, se essa é uma das características do sal, e por que nós estamos explorando várias características? Porque Jesus só fala que o sal, tendo sabor, tem função, perdendo sabor, não tem função alguma. Certo? Mas será que ele está falando de qual dessas 3 características? Então vamos explorar as 3. E a primeira é essa: é trazer para a nossa vivência um sabor daquela influência que vem da palavra de Deus. O que significa, meus irmãos, que quando a pessoa acha que a cosmovisão cristã, o ponto de vista cristão, a influência cristã estraga o sabor das coisas, ela está vendo tudo ao contrário. Quando não há influência cristã, é que as coisas estão de fato sem sabor. Interessante, né? Porque quando a pessoa está curtindo lá a vida louca, ela acha que não, minha vida é tal, é assim, mas como é que é a realidade dessa pessoa quando ela coloca a cabecinha no travesseiro? Quantas pessoas que se converteram, talvez você seja uma delas, relatam que antes, apesar das festas, da diversão, quando ia dormir, sentia o quê? Vazio. É porque, de fato, essa experiência que essa pessoa está dizendo que era tão impressionante, era insossa, era sem sal, era sem sabor, porque o verdadeiro sabor vem por viver os princípios, a vontade e aquilo que Deus nos coloca como padrão. Então, o que o homem tem feito, meus irmãos? Ele tem removido o sabor de Deus da sua vida e depois fica com uma vida que não preenche, que não fala dentro de si aquilo que ele ou ela precisam. Algumas semanas atrás eu conversei com uma pessoa que me disse exatamente isso. Está tudo dando certo, mas ainda assim eu sinto que eu preciso de alguma coisa. Eu falei assim, eu fico que nem menino em sala de aula, né? Eu sei a resposta. Deixa eu falar. Aí eu conversei com ele, olha, eu vou lhe explicar uma coisa que talvez você não compreenda, mas guarda, que depois você pode vir a compreender.
E eu falei para essa pessoa aquela velha frase, que existe um vazio no coração, um vazio no interior do homem, do tamanho de Deus, e que você pode preencher com o que você quiser, e o vazio vai continuar lá, enquanto Deus não estiver preenchendo. Aí eu falei sobre propósito maior para a vida, sobre propósito eterno. Ele agradeceu, eu falei, mas guarda porque eu vou aqui cantar pedra para você, vou profetizar. Esse vazio que você está experimentando não vai acabar. Ele tinha acabado de encomendar um carro caro. Não vai acabar quando o seu carro chegar. Você falou que você também está para fechar um novo cliente. Um cliente com serviço caro, alto. Esse vazio não vai sumir. E no meio da conversa ele havia dito que o alvo dele era alcançar o seu primeiro milhão. Porque você sabe, né, meus irmãos? Alcançar o segundo milhão é bem mais fácil do que o primeiro. E aí, isso era a cabeça dele. Eu falei assim, talvez você chegue lá. E eu até torço que você chegue lá, porque eu vou cantar a pedra de novo. Você vai continuar com o vazio do seu coração. E aí você vai ter que tomar cuidado. Porque quando você vir que nada disso preencheu o vazio, você vai começar a procurar em outras coisas. E você vai começar a ameaçar a estabilidade do seu casamento. Eu já cantei a pedra sobre a infidelidade na vida daquele homem, porque esse é o caminho. Quando você não preenche com aquilo que você quer, você vai porta 1, porta 2, porta 3, porta sei lá qual. E eu falei, tome maior cuidado, porque alguns acabam abusando de substâncias como álcool ou drogas porque querem calar o grito daquele vazio dentro de si. E por que essa pessoa está assim, irmãos? Por que ela chega até esse ponto? Porque ela removeu o sabor da sua vida, excluindo Deus da sua vida. Ou ela já nasceu com Deus excluído, eu concordo. Mas cada vez, meus irmãos, que algo na sua vida poderia ser enxergado da perspectiva correta, são coisas, e eu não posso ser usado pelas coisas ou ser escravizado pelas coisas, deixa eu viver para aquilo que vale a pena, o vazio continuaria lá, mas seria menos gritante. E eu oro a Deus, irmãos, eu peço até a oração de vocês, que ele chegue a essa conclusão também. Que nessa breve conversa ali de 10 minutos, ela possa ficar incomodando, né, na mente dele, porque é isso que acontece quando falta sabor de Deus na vida da pessoa. Mas o sal, irmãos, tem uma segunda característica. E uma característica, inclusive, que eu acho mais contundente. Ele é preservador, ele evita a putrefação. Não sei quantos sabiam disso. No mundo antigo, o sal era o preservador mais comum. Antes da invenção da geladeira, faltou um Nzinho ali, da invenção da geladeira, o sal era usado para preservar a carne e o peixe do apodrecimento. Até hoje é usado na tão conhecida carne de sol do Nordeste. É por isso que você passa na frente de alguns estabelecimentos, certo? E você tem aquele tipo de... Parece uma gaiola lá fora. Se Deus quiser, está bem cercada com tela, né? Porque senão você chega assim... E essa carne é milanesa? E a pessoa diz, não é a milanesa não, é... Os mosquinhos que pousaram aqui. Quando ela está bem teladinha, ela está onde, irmãos? Lá de fora. Pegando calor, pegando sol. Como? Porque ela é carne salgada. Né? Ela está chamando carne de sol ali, mas não é só essa. Tem outras carnes que são salgadas. O próprio bacalhau. Bacalhau no Rio de Janeiro vende em feira livre, que não tem refrigeração nenhuma. Ele não estraga, ele está extremamente salgado. E qual é a aplicação, irmãos, principal dessa característica de sal? Eu vou começar, irmãos, pelo final. Lá em Tessalonicenses diz que vai se manifestar o filho da perdição, o filho da iniquidade, em outras palavras, o anticristo. E diz lá no texto que algo o retém. E existe uma enorme discussão nisso, mas eu não vejo necessidade de discutir. Somos nós. A igreja é o fator de retenção da final manifestação do mal sobre o mundo. A final manifestação vai ser a trindade satânica, o anticristo, o falso profeta e Satanás. Que, aliás, ele é só um copiador ou imitador, de baixa qualidade. Então, como existe a trindade, ele quer fazer a sua própria trindade. E aí o texto diz que ele só se manifestará depois que for retirado aquilo que o
retém, que o detém. E aí algumas pessoas conjecturam, irmãos, que o texto está se falando do Espírito Santo. Só que tem um probleminha. O Espírito Santo é Deus, e Deus não pode ser removido de absolutamente nenhum lugar. Segundo probleminha, a palavra de Deus fala na tribulação que pessoas se converterão. E aí como é que você se converte sem a obra do Espírito? Faz nem sentido uma interpretação dessa. E esse é mais um motivo, irmãos, porque eu sou pré-tribulacionista. A igreja ela é retirada, ela é o fator de conservação para que quando o anticristo se manifestar, irmãos, a mentira dele consiga convencer o mundo de maneira 1000 vezes mais rápido e mais fácil do que, por exemplo, Hitler fez na Alemanha da década de 30 e 40 do século passado. Porque diferente de Hitler, que escolheu o caminho da paciência, né? Ele tentou um golpe, não sei se você conhece a história, não deu certo, foi preso, escreveu Mein Kampf, né? Minha luta, aí ele sai, já cumpriu seu tempo, e aí ele vai pelas vias democráticas. Muita gente acha que o nazismo foi um golpe, mas não, estude a história. Ele chega ao poder pelas vias democráticas. Ele coloca 2 nazistas no parlamento, depois 5, depois 10, depois 15, depois 20, depois a maioria. E aí, meu amigo, se você tem o chefe do executivo, a maioria do parlamento, quem segura? E aí ele faz aparelhamento de outros lugares. Já ouviu essa palavrinha? Você vê, irmãos, a história se repete, né? Você dorme de touca e acaba se vendo na repetição da história. Ele aparelha os outros lugares, o Supremo, por exemplo, a boa parte do Judiciário, ele está com a faca e o queijo na mão. E aí o terceiro Reich se estabelece. Isso levou décadas. Ele era um homem extremamente paciente. O anticristo não vai precisar. Primeiro porque existe uma agenda de Deus para ser cumprida. E segundo, meus irmãos, que com a retirada da igreja, o mundo vai entrar num caos tão enorme. Primeiro, pela razão óbvia. Milhões e milhões de pessoas desaparecendo. Alguém tem que dar uma explicação para isso. E a explicação, por mais estapafúrdia que ele possa dar, vai ser aceita, porque, lembra, as pessoas estão atoladas em dúvidas. Elas precisam de alguém que diga, é por aqui, fica tranquilo, eu sei, vai por aqui. E vão seguir cegamente esse camarada. Ele vai ser bem apessoado, eu acho que ele vai ser até bonitão, sabe? Sabe aquele cara, tipo Israel escolheu Saul? Não, agora que a gente tem um rei, alto, bonito, moreno, forte, um ator de Hollywood. Esse vai ser o perfil que vai conquistar o mundo, que vai estar sem preservação agora. Então você veja, meus irmãos, a gente vive dizendo que as coisas estão de mal a pior. Eu até concordo com você. Realmente, as ideologias humanas estão avançando, cada vez mais as coisas estão confusas. Eles querem estabelecer como norma e como prática aquilo que era exceção. Alguém publicou essa semana, achei até engraçado que quando meu bisavô era vivo, uma mulher era chamada de digna, se não tivesse nem sequer beijado na boca ainda. Quando meu avô era vivo, a mulher era chamada digna se fosse virgem. Quando meu pai era vivo, a mulher era chamada digna se tivesse uma boa família. Hoje em dia, se for mulher, já estamos no lucro. Parece engraçado, irmão, mas nós estamos indo por aí. Se você pegasse uma foto hoje, um time de handebol, com um camarada de 1,85 m, com braços o dobro do meu tamanho, com cabelo longo, dizendo-se mulher, e ganhando tudo, alguém ia dizer, não, meu, você está viajando, isso nunca vai acontecer, irmãos, são os nossos dias. Alguém colocou, acho que foi no grupo dos homens, você não deu certo para nada? Põe uma peruca, põe uma silicone e vai competir com as mulheres, você vai ser o primeiro. É pura biologia, é óbvio. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, não é que o poste está fazendo xixi no cachorro. O xixi está fazendo cachorro no poste, está para lá de invertido as coisas. Então concordo, as coisas estão indo de mal a pior. Agora, deixa eu chegar onde eu queria. Estaria muito pior
se a igreja não tivesse se posicionado ao longo dos séculos. Muito pior. Irmãos, boa parte, não foi apenas a escravidão, mas boa parte das coisas que aconteceram para melhorar o mundo tiveram cristãos à frente. Você sabia disso? Boa parte. Boa parte dos avanços, inclusive da ciência. Outro dia eu falei para o Mateus que Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que escreveu sobre física. Ele falou, você está inventando isso? Eu falei, mas por que eu inventaria uma coisa que você vai para a internet, pesquisa e vai me desacreditar? Isaac Newton, pai da física, era melhor teólogo do que era físico. Ou pelo menos gastava mais tempo escrevendo teologia do que escrevia física. Quando ele soube que ele não era evolucionista, ele quase surtou. Não é possível coisa dessa. Mas por quê? Eles têm nessa cabecinha deles, nós somos um bando de ignorantes que acredita em mitos e fábulas, né? Que nunca abriu um livro de história, de ciência, de física, e todo o conhecimento está do lado deles. E por que eles acreditam nisso, meus irmãos? Porque é a narrativa que vendem por aí. Mas se você começar a examinar a história, você percebe que a coisa é completamente diferente. Nós temos, até agora, sim, influenciado o mundo positivamente. E quando nós estivermos mais aqui, esse mundo que a gente está dizendo hoje, que está indo de mal a pior, aí vai de pior a pior mesmo. Achei muito interessante, irmãos, quando começou, alguns meses dentro da pandemia, os caçadores de escatologia por aí já começaram a falar sobre o fim dos tempos, aí nego usou texto de Apocalipse e tal, já falaram de um dos cavalos, um dos cavaleiros do Apocalipse. Falei, meu Deus do céu, onde chega a falta de conhecimento bíblico das pessoas. Irmãos, a tribulação, você tem que pegar todas as épocas de mazelas da humanidade. Você tem que pegar o cenário onde passou o tsunami em 2004, você tem que pegar o cenário da Europa no meio da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Você eleva a centésima potência e você vai chegar perto do que vai ser a tribulação. Aí o pessoal passa por uma gripezinha e vai chamar de tribulação. Pelo amor de Deus! Quando que a gente vai olhar para a palavra, meus irmãos, e enxergar aquilo que ela de fato está dizendo? Ou seja, nós estamos ainda, irmãos, debaixo da misericórdia de Deus que tem preservado a humanidade. E o que a gente pode chamar de qualquer coisa que tenhamos vivido, guerras e etc., é aquilo que Jesus de fato chamou. Como é que ele chamou isso, irmãos? Princípio das dores. Só. O pessoal está confundindo parto com contração. Princípio das dores. A terra está em angústia, sim. Mas aí bastou alguém botar uma tal de uma estátua de um leopardo pintado de um monte de coisa com uma asa, e lá vão os profetas do final do mundo de novo para a internet falar que os sinais estão se cumprindo. Vieram me perguntar sobre essa bendita dessa estátua. Quantos viram, irmãos? Foi um presente do governo mexicano, parece, não sei para quem. Aliás, presentinho de mau gosto, cheio de estampa, cheio de coisa, parece um negócio meio improvisado. É uma onça, um leopardo, sei lá o quê, com asas. E quando você pega os textos onde tal figura aparece, Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 12, se eu não me engano, as informações não batem. O de Daniel tem 4 cabeças, o de Apocalipse tem 7 cabeças, e a bendita da estátua mal feita lá tem uma só. A outra lá tem pés de urso e a estátua não tem. Mas, irmãos, em lugar de tomar aquilo que nós realmente deveríamos nos ocupar na nossa vida agora, que é basicamente 2 coisas, santidade e proclamação, essa é a nossa função no mundo. Ser sal e luz, santidade, testemunho e proclamação. Essa é a nossa ocupação. E é isso, irmãos, que a escatologia deve nos levar. A vida de santidade e a vida de missão. Em vez disso, eles ficam levantando pedra para tentar achar cumprimento de profecia que nunca esteve lá. E eu abordei isso, irmãos, porque essa é uma das razões porque parte do povo evangélico, povo cristão,
não consegue ter esse fator preservador, porque está fazendo outras coisas, quer seja envolvimento com as coisas do mundo, quer seja envolvimento com coisas que Deus nunca falou, para nos envolvermos supostamente espirituais. Mas como de fato nós preservamos o mundo da putrefação? De novo, com a nossa ética cristã, com a nossa moral cristã. O mundo não sabe, meus irmãos, mas boa parte do que é preservado nas leis hoje vem da chamada moral judaico-cristã. Quando você enxerga nas leis um reflexo da verdade de Deus, quem chegou primeiro? A lei ou a verdade de Deus? Ou seja, Deus vem influenciando através do seu povo a sociedade há muito tempo. E hoje a sociedade está colhendo o resultado disso. E aí o que ela quer fazer? Quer excluir exatamente aquilo que está lhe conservando. Inclusive, irmãos, esse é um dos melhores argumentos, não sei se você já leu sobre isso, sobre a questão quando você debate com um ateu, certo? Se você exclui, porque eles vivem dizendo que você não precisa de um livro para saber a diferença de certo e errado, ok? Então vamos lá. Culturas isoladas, indígenas, aborígenes, etc. Qualquer feminista que se preste iria olhar uma cultura dessa, iria enxergar machismo, patriarcado, qualquer coisa que você quiser. Se você lembra bem, nós assistimos juntos, e eu fiz propaganda também de um filme maravilhoso, é um pouco antigo, da Novas Tribos, chamado Etal. É verdade. Lembra disso? Aquele vídeo, aquela experiência incrível, um homem que já vai para o campo missionário já com certa idade, mas Deus faz uma obra ali tremenda, a aldeia toda se converte. Como é que os homens daquela aldeia se comportavam até a chegada do Evangelho? Eles passavam o tempo se divertindo, eles tinham uma casa, tipo o clube do Bolinha, né? Tinha uma casa onde eles ficavam lá, usavam uma máscara para afugentar as mulheres, para que elas não fossem lá, porque lá tinha espíritos. Inventaram uma mentira para deixar as mulheres de lado. Em outras palavras, as mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam da horta, cozinhavam, faziam tudo, e os bonitões faziam absolutamente nada. Nem dos filhos cuidavam. Aí, ó, não tem um livro para dizer a eles o que é certo e errado. O que eles fizeram? O mais forte, obviamente, os homens, dominaram de maneira opressiva as mais fracas. Essa é a lógica, irmãos, do mundo. Elas não estão sendo oprimidas naquela cultura porque são mulheres. Estão sendo oprimidas porque elas são mais fracas. Com raríssimas exceções, dificilmente uma mulher consegue lidar com um homem no braço. Claro que há exceções, como a Ronda lá do MMA, que eu não quero nem apertar a mão da mulher, né? Por exemplo. Mas, tirado as exceções, entende? Lembra do filme? O Evangelho chega, passa um tempo. Aí, para ilustrar, o que passa atrás do comentarista do vídeo? Passa um homem com um filho na carcunda, como a gente chama antigamente, o outro na mão, conversando com a mulher dele. O que trouxe aquilo ali? Foram os antropólogos? Não. Foram os sociólogos? Não. Foi o governo da Papua Nova Guiné? Não. Foi o Evangelho, foi o livro que eles dizem que não muda nada, que não precisa desse livro para mudar as pessoas. Então, meu ponto aqui, meus irmãos, é que sem a verdade de Deus, que eles dizem que não tem influência sobre eles, eles estariam ainda muito pior. Perguntaram, eu não lembro o nome desse ateu, ele é até parece que conhecido, o que ele achava sobre os projetos de lei que hoje tramitam em alguns países da Europa para legalizar. Eles não chamam de pedofilia, porque eles dizem que pedofilia, obviamente, é um ataque criminoso a uma pessoa de menor idade. Eles dizem que é o relacionamento consensual com pessoas de menor idade. Pastor, sabia que o mundo estava ruim, mas estamos nesse nível? Projetos de lei em determinados países da Europa, onde um homem de 50 anos, se os pais não se oporem, se a menininha de 13 anos estiver ok, já pensou uma coisa dessa? E perguntaram a ele o que ele achava disso. Ele não tem resposta, irmãos.
Ele não tem como dizer é errado. E aí o repórter perguntar, por quê? Ele vai tentar usar teorias da formulação do cérebro, e isso e aquilo. Beleza, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Pode ou não pode? Segundo a lei, não. Por quê? Por que não pode? Ele não tem resposta. Porque a verdade dele, se sobre essa frase é do Jonas Madureira, é líquida. Já tentou pegar líquido? Ninguém pega, né? Não tem como pegar líquido. Você precisa de um recipiente. E o líquido vai se adequar à forma do recipiente. Se o recipiente for uma bacia, vai ser forma de semicírculo. Se for um copo, vai ser forma de cilindro. E a verdade líquida deles vai cada vez mais não passando no teste do pode ou não pode, é certo ou errado. Agora, de novo, irmãos, quando nós estivermos aqui para dizer, como é que é a história? Quer ver uma prova? Vamos, algumas coisas você não. Eu tenho que assistir para que ninguém possa dizer para mim, você está inventando, não é assim. Eu tive dificuldade de dormir durante vários dias. Mas eu assisti o vídeo que me mandaram sobre o aborto no nono mês. Qual é a lei? Não nasceu completamente, não é bebê. Não é ser humano. Removem apenas a cabeça do canal do nascimento, canal vaginal, e com um tubo cortado dessa maneira. Preciso continuar? O ponto aqui é, como o ateu vai dizer que isso não pode? Como ele vai dizer que isso aí você não, isso aí é errado? Ele não tem como dizer. Por que no primeiro trimestre só? Por que não no segundo? Por que não no terceiro? Por que não depois de nascido? Que base você tem para dizer que a eugenia, por exemplo, que os nazistas faziam, estava errada? Estamos aqui, síndrome de Down, outros defeitos de nascimento, outras deformações físicas, eles matavam todos. Posso estar errado no país, mas se não me engano é a Noruega ou a Islândia, aprovou uma lei que se você detectar no exame que seu feto tem síndrome de Down, você tem já mais um argumento de que você pode cometer o aborto. Esse é o mundo que nós estamos. E é um mundo, meus irmãos, que se a gente se calar, o nosso papel de preservação... Porque vocês já repararam, meus irmãos, que... parece até uma coisa interessante, né? Eu sei que não é assim, porque a Terra é a Terra, é um círculo, mas enfim. Mas parece que as coisas podres começam lá no hemisfério norte e eventualmente chegam aqui. Já repararam isso? Parece que vai descendo, né, do chamado primeiro mundo, particularmente da América do Norte e da Europa, e ela vai descendo, descendo, e logo a gente copia. Tudo. Demorava mais, e agora com a informação e a globalização está demorando menos. Eu estava assistindo um seriado da década de 60, aí eu falei assim, mas eu tive isso daí, 10 anos depois, na década de 70. Até falei com a Leila, nós lá em casa brigávamos por uma coxa chamada coxa de chenille. E lá no seriado da década de 60 eles brigavam, vendiam a coxa de chenille. Falei, olha, uma década depois eu e meu irmão brigavam. Quem ia dormir com a coxa de chenille, porque era mais gostosa. Bem, ideologicamente, a coisa está muito mais rápida agora. Porque você liga o seu canal de streaming, 90% vem dos Estados Unidos, Europa, etc. E aí as ideias vão chegando. Estava assistindo uma animação com meu filho. No meio da animação, estava acontecendo uma explosão, uma coisa atrás. Um rapaz se ajoelha na frente do outro, como se faz um rapaz na frente de uma moça, para pedir em casamento. Desenho de criança. Então toda formatação, irmãos, ideológica está vindo cada vez mais para cá. Mais rápido. Os cristãos têm escolhido algumas saídas. Homeschooling, por exemplo.
Já me perguntaram várias vezes se eu sou contra ou a favor. Meu irmão, não tira a razão de ninguém que não quiser mandar seu filho para uma escola, pública ou privada hoje. Eu nunca trabalhei numa escola, a não ser uma escola cristã, mas eu ouço, eu vejo o que acontece. Quando o Azaf estava no ensino médio ainda, ele gravou. A professora, em vez de dar aula, ela passou 1 hora falando mal do cristianismo. Ele gravou para me mostrar e perguntar o que ele deveria fazer. História? Não, ninguém aprendeu nada de história aquele dia. Só aprendeu como o cristianismo fez mal ao mundo. Ele pegou aquilo que a instituição ou alguns cristãos fizeram de mal na história, removeu tudo que é muito mais de positivo e passou 1 hora. Aí você tem alimentos, irmãos, de 15, 16, 17 anos. Aí depois você vai, né, o amiguinho vai convidar para vir no grupo de vida e tal. Aí você vai à igreja. Você não conhece a história, não? Por quê? Porque a professora de história lá na escola pública, tá? Fez a cabeça da pessoa. Esse é o ambiente que nós vivemos hoje, irmãos. Constantemente. E como, irmãos, a resistência está cada vez menor, quem ouviu do último do professor que colocou meninos e meninos e meninas e meninas para se beijar, prometendo dinheiro e nota? Vocês viram essa notícia ou não? 12 anos. Eles estão tão autoconfiantes, irmãos, que eles acham que nada vai acontecer mais com ninguém. Eles vão poder fazer o que eles quiserem. É claro que quando chega um absurdo desse, a própria justiça interveio, né? Mas vai chegar um ponto mesmo, vai chegar um ponto, e esse ponto ele pode ser delongado ou não, por causa do nosso papel de preservação, vai chegar um ponto onde nada mais vai estranhar. Quando eu era criança pegando o governador, a ideia de vir um artista performático trans na minha escola era impensável. Primeiro porque era uma escola da aeronáutica. Eu não tinha nenhuma palhaçada porque era levado lá para coisa alguma. Era impensável. 3 anos atrás, numa escola em São Paulo, levaram drag queens para as crianças para combater o preconceito. E assim vai. Então, nosso papel, meus irmãos, de preservação, ele não pode ser um papel passivo, não pode ser um papel apenas de observadores, tem que ser um papel ativo, de engajamento como cidadãos, onde nós pudermos. Uma aplicação aqui para nós passarmos adiante. Assim, se o crente vai ser o sal da terra, deve ter uma influência antisséptica, purificadora, né, de bactérias e tal, no mundo. A presença do crente deve evitar a progressão do mal, derrotando a podridão ao seu redor. Eu acho que eu esqueci. Sim, tem o segundo parágrafo aí, né, irmãos? Desculpa. É uma tragédia que a igreja evangélica, representando 20 a 25% da população brasileira, não tem exercido influência maior para o bem no meio político, sindical. Eu achei estranha essa presença do sindical aqui, mas vamos lá. E social, como verdadeiro sal da terra. E aí uma citação de John Stott. Os cristãos foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar esse processo de podridão. Deus pretende que penetremos no mundo. O sal cristão não tem nada de ficar aconchegado em elegantes e pequenas dispensas eclesiásticas. Nosso papel é o de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal esfregado na carne, para impedir que apodreça. Eu trocaria aqui, meus irmãos, o meio político, profissional e social. Realmente eu não entendi a presença da palavra sindical ali, certo? Não recomendo a ninguém se envolver em sindicato. Se envolver, você vai ver é só interesse político e econômico, muito pouco de interesse pela qualidade de vida ou direito dos trabalhadores, enfim. Mas você pode trocar pela palavra profissional, e aí eu concordo plenamente. Então nós temos que ser, nas palavras de Stott, esfregado como sal aonde nós estivermos, para mudar o ponto de vista e o pensamento e a perspectiva com que as pessoas operam. Vamos para a nossa terceira característica, letra C. Sal é ligado à pureza.
Não há dúvida que sua brancura brilhante fez essa ligação fácil. Os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio das coisas mais puras, o sol e o mar. Bem, a despeito dessa um pouco de poesia, talvez, nessa definição romana, a ideia da pureza do sal aqui, irmãos, pode também ser uma característica pensada por Jesus, porque isso também é algo que nós, como cristãos, devemos buscar. É o conectado à nossa santidade, à nossa pureza de vida. E aí, meus irmãos, de novo, alguns cristãos exageraram nos tempos passados com, né? Você tem que usar camisa de mão comprida. Eu me lembro que eu já contei para vocês várias vezes, uma amiga da nossa família, que é de uma determinada denominação, que antigamente era muito preocupada com vestimenta, que ela literalmente ia para a praia de saia. Agora, o problema, irmãos, é que a gente vê esse comportamento com tanto estranho, com tanto isso, com tanto aquilo, mas às vezes a gente não percebe que a gente está indo tanto quanto muito para o outro lado, na nossa forma de nos vestirmos. Calvino tinha uma frase, que eu posso errar exatamente a citação dela, que ele diz: uma mulher vestida com modéstia educa o homem só com a sua presença. Quando falaram, meus irmãos, que a forma exposta e provocante de mulheres se vestirem na sociedade pode aumentar a propensão a estupro, o pessoal reclamou, estribuchou lá longe. Quer dizer que agora a vítima é a culpada? Veja como eles pegam, irmãos, aquilo que se fala e torcem. Que para pensar. Sério. Vamos pegar aqui uma freira. Ela passa aqui. Se não quiser a freira, você coloca uma muçulmana vestida de burca. Ela passa aqui. E aqui passa uma menina, uma moça, uma mulher, com a mini saia e um top, que juntando os dois não dá para fazer uma camisa para mim. E aqui tem um camarada que é um vagabundo, estuprador, deveria estar preso atrás de 7 chaves, na minha opinião, debaixo daquela injeção que tem nos Estados Unidos. Tudo isso só a favor, viu, irmão? Jogar a chave fora. 30 anos no mínimo. Porque o camarada, se for primário, em 6, 7 anos está na rua. Qual das duas mulheres você acha que ele vai atrás? Então, meus irmãos, é claro que esse argumento não é completamente furado, mas o que isso tem a ver conosco? Porque eu espero que nenhuma mulher de Deus vai se vestir dessa maneira, o que se considera pelo menos. Mas ainda assim, irmãos, aprenda uma coisa se você não sabe. A minha irmã fez moda, como curso superior, formada nisso, e faz marketing e outras coisas, enfim. E na época ela falou que meus irmãos, na turma de 40, tinham no máximo 3 homens. E dos 3 homens, nenhum era de fato. E ela contava os bastidores do que é a indústria. Ela é completamente tomada. Os mais expoentes, os mais formadores de opinião são homossexuais. Agora eu pergunto, qual respeito um homossexual terá pelo corpo da mulher? Expor vende. Eu me lembro que um tempo atrás um irmão compartilhou que ela saiu com a filha para comprar uma calça. E eles voltaram para casa a primeira vez sem sucesso, a segunda vez sem sucesso. Na terceira vez, na enésima loja, elas encontraram uma calça que não fosse ou extremamente marcante, ou parece que está saindo de moda com a cintura Saint-Tropez. Desculpe, vocês são de outra geração. Cintura baixa. Esse é o termo técnico, irmãos. 3 investidas. Parece o pessoal que está saindo para caçar javali, né? Tem que sair um dia, sair outro. Tão raro que o negócio é. Tá sim, irmãos. Para você sair, para você conseguir comprar uma roupa para se vestir. E, claro, não é tão assim com os homens, mas eu também passei pela minha experiência para comprar uma calça jeans. Esta foi a mais folgada que eu consegui. Porque tinha umas tão apertadas, que ia mostrar até a minha cicatriz da cirurgia do joelho, se possível. Para que eu seja elegante na minha comparação. Eu falei, moço, não.
O mais incrível é eu ter visto o camarada sair de lá, irmão, desculpa, mas o camarada era um tanto quanto gordinho, com a perna mais fina que a minha, ele parecia o Gru do meu malvado favorito. O camarada ia ficar ridículo vestido daquilo, mas é a moda. Aí vai ele todo satisfeito com a calça skinny dele, cintura 52, perna 38. A moda, irmãos, hoje torna as pessoas ridículas. Mas elas estão achando que estão abafando, que estão lindas. A pureza, meus irmãos, vai se manifestar também nessa área, mas em tantas outras coisas onde nós estamos. E o mais incrível, acho que eu acho mais incrível, que é possível se vestir bem e se vestir de maneira decente, de maneira modesta. Eu fiquei triste, mas outro dia, eu não tenho mais essa pessoa no meu Facebook, porque eu fiz aquele expurgo geral e tirei todo mundo e comecei de novo. Mas eu fiquei triste uns anos atrás, irmãos, que vi uma foto de umas 5 ou 6 jovenzinhas, né, de 20 e poucos anos, todas vestidas com saias bonitas, com camisas de botão todas bonitas, ou vestidos, e saber que todas elas eram de uma seita. Aí fiquei pensando, o pessoal que está aprendendo errado se veste certo. Aí você vai num congresso de jovens batistas e você fica pensando que você está numa rave. Tem alguma coisa errada. Quem tem uma doutrina toda errada, esse nome da igreja que mulher e homem sentam de um lado de outro, não, não cristã evangélica não. As origens da irmã, ela já pegou o sabre de luz aqui. Como é que é o nome mesmo? Congregação, é a primeira palavra que está faltando. Congregação cristã no Brasil, que tem um monte de erro teológico, ensina um monte de abobrinha, não estuda a Bíblia, você não pode estudar a Bíblia, né? Porque o Espírito Santo dá na hora. Eu não preparei nada não, irmãos, caiu aqui um raio. Aí as moças, sabe aquela foto? É incrível, irmãos, como às vezes a gente vê que outras pessoas, sem a real base, estão sendo mais exemplo do que quem deveria ser. Mas ainda continuando, irmãos, próximo parágrafo, sobre pureza, se o crente vai ser o sal da terra, tem de ser um exemplo de pureza. Uma das características da sociedade em que vivemos é o rebaixamento dos padrões de pureza. Não há mais restrições na área moral. Sexo antes do casamento é normal. E infidelidade no casamento é comum. Os filmes com cenas de sexo explícito na TV e no cinema, piadas sujas na fábrica e no escritório, são áreas nas quais o crente tem de demonstrar sua pureza. Quando o crente está presente, os colegas param de contar as piadas duvidosas, a TV é desligada. Em outras palavras, o crente deve ser mais corajoso na condenação do mal. John Stott, novamente, às vezes os padrões de uma comunidade afrouxaram-se por falta de um explícito protesto cristão. Já contei isso para os irmãos, o meu pastor, em um momento de coffee break, uma coisa assim, no trabalho dele, ele trabalhava na Infraero, no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão. Os colegas estavam ali conversando e tal, e ele com alguns conversando sobre a palestra que haviam ouvido e tal, e aí chegou um colega de trabalho. E aí ele chegou e disse assim, olhou para um lado, vou te aproveitar que não tem nenhuma dama aqui, te contar uma piada que eu acabei de ouvir ali. Aí o meu pastor disse assim, só um minutinho, não tem nenhuma dama, mas tem um cavaleiro, com licença. E saiu. Você não conheceu o pastor Antonino? Ele faleceu ano passado em um acidente triste na casa dele, precocemente, mas ele era um homem extremamente calmo. Aprendi nada com ele, irmãos. Nada, nada. Nessa parte, pelo menos. Muito, muito calmo. Até para brigar com as pessoas ele era calmo. De novo, não aprendi nada. Mas assim, eu consigo imaginar exatamente o tom com que ele falou isso. Mas foi o que ele falou. Ele se posicionou. Eu me lembrei disso quando eu estava em um lugar e uma loja de material de autopeça que eu prestava serviço. E 2 ou 3 estavam contando ou comentando de maneira
desrespeitosa às suas aventuras do fim de semana. Lá estou eu. O técnico de informática, irmãos, ele é invisível, sabe? As pessoas contam as coisas mais absurdas quando eu estava trabalhando, como se eu não estivesse lá. Aí estou eu lá, apertando o meu gabinete para fechar, doido para sair dali, vendo aquela porcaria, aquela sujeira toda. Aí tem hora que eu não aguentei, não. Terminei, apertei, plup, funcionou. Eu falei, olha só um minutinho. Eu vou pedir licença para fazer um comentário. Vamos supor que esse teu nome fosse a sua mãe. Vamos supor que fosse a sua irmã. Como vocês gostariam de ver o nome dessas pessoas que você ama na boca suja que está sendo falado agora? E eles sabem, nessa altura, né, já trabalhava nessa empresa há 2, 3 anos, eles sabem que eu sou pastor, isso ajuda um pouquinho, irmãos. E também, 47, 48 anos na época, meninão de 20 e tantos anos, um pouco freia. Alguns, né? Alguns estão nem aí também. E a gente está no meio do trabalho, eu sabia que eu não ia apanhar. Ninguém ia dizer assim, eu te pego lá fora. Eles ficaram um pouquinho sem falar comigo durante um tempo, mas não dá para se calar. Não dá para você ficar engolindo a porcariada ao seu redor o tempo todo. Já pensou, irmão, se você vê o seu colega falando de alguma coisa errada no trabalho, não precisa expor na frente de todo mundo, não. Por exemplo, olha, eu vou faltar semana que vem, você cobre para mim, depois eu mando um atestado fajuto. Chamar aquele colega no canto e falar para ele sobre o que é certo, errado, sobre ética, sobre profissionalismo, em lugar de simplesmente fingir que nada aconteceu. A pureza, meus irmãos, é em tudo, com certeza. Apesar do nosso texto destacar muito aqui a questão da área moral, e é verdade, está dessa maneira. Se você falasse 50 anos atrás que alguém criaria um aplicativo para as pessoas procurarem online alguém para ficar, você dizia assim, primeiro eles iam perguntar o que era aplicativo, obviamente, mas programa de computador. Para ter um programa de computador que você clica e você escolhe, convida alguém a dizer, não, isso não é possível. As pessoas vão sair com um completo estranho que nunca viu na vida. É o que tem hoje. De todo tipo, gosto, sabor, tamanho. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É um mundo onde a pureza cristã, irmãos, tem que ser reafirmada. Quantas piadas, irmãos, e chacotas nós vamos ouvir quando nós nos posicionarmos. Não sei se ele... Bem, vou falar. Eu acho que ele não se importaria não, mas o meu filho e a sua agora esposa eles fizeram um acordo entre si de não se beijarem durante o namoro. Eu tive parentes que falaram assim, na sua frente, né? Eu falei, não, eu não pedi nada a eles. Eu não exigi e não estabeleci absolutamente nada a eles. Inclusive, esse não foi nem o meu padrão no namoro. Ninguém ficava de pegação, mas eles decidiram isso. E foram feitos de chacota. Tá sentado? Por parentes crentes. Porque, irmãos, quando eu falo para as pessoas que o último censo apontou 0 casais de adolescentes na nossa igreja, de namorados, eu já tive colegas que disseram, é que você não está sabendo, né? Eu falei, não, realmente, pode ter adolescente que está namorando sem eu saber, porque isso não é uma regra, a gente não tem como estabelecer isso como doutrina na igreja. Foi um conselho, que namoro é uma preparação para casamento, você tem 13, 14, 15 anos, você não tem que estar namorando. E aí cada pai estabelece na sua casa essa regra se quiser e a disciplina que quiser, como nós fizemos e nós disciplinamos quando aconteceu. Agora, quando você vê colegas, pastores, achando que isso é uma regra absurda, aí você nota como que o pensamento do mundo está cada vez mais presente dentro da igreja. Irmãos, eu fiquei uma década na mesma igreja. Jamais alguém tocou nesse assunto. Nós temos
literalmente, condições de fazer uma novela nesses 10 anos, em que fulano ficou com Beltrana, que ficou com Ciclano, que ficou, desculpe, essa palavra é errada hoje em dia, mas que namorou com A, que namorou com B, que namorou com F, mas namorou com B antes também. E aí depois voltou com C, e todas as letras do alfabeto vai ter que usar, e provavelmente trazer o alfabeto grego. Mas por que não se falava nisso, irmãos, na década de 80 e 90? Porque o mundo estava começando a passar que é assim que é legal. E os cristãos não queriam não ser legal, não ser descolado, não queriam ser caretas demais. E hoje, quando nós estamos, se a gente tenta ensinar um outro padrão, a gente começa a enfrentar a oposição, inclusive interna. Inclusive interna. É impossível hoje, meus irmãos, nós encontrarmos. Ontem eu e minha esposa assistimos um filme de 1938, preto e branco. Falei para ela, assiste esse filme há 40 anos atrás, na sessão da tarde. É muito legalzinho. Com Cary Grant e Katharine Hepburn. Muito bonitinho, muito inocente, nada demais. O máximo que acontece de exposição é que uma hora são tão trapalhões que o vestido dela rasga e aparece a famosa anágua. Lembra a anágua? Quase um vestido por baixo do vestido. Um escândalo para a época, 1938. Aí eu falei para ela, tá vendo só? Filme inocente, filme bobinho, filme bom de assistir. Porque a maioria das coisas que você assiste hoje, claro que não é tudo, mas eu assisto com o controle na mão. Simplesmente não dá. Ou você não vai assistir praticamente nada. Porque o mundo quer colocar cada vez mais banalizado tudo que ele puder. Tudo que ele tiver condições. E nós precisamos realmente, irmãos, nos posicionar nisso daí. Aplicação. E vamos seguir adiante. O crente não pode se retirar do mundo, mas deve não se deixar corromper pelo mundo, Tiago 1,27. Isso não é nada fácil. O crente é chamado a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Frase de Tasker, também usado em outra parte da nossa lição. Vamos adiante, irmãos. Estamos um pouquinho adiantado no tempo aqui. Deixa eu ver se a gente pode dar uma paradinha e... Eu acredito que a gente pode fazer o seguinte, irmão. Nós vamos fazer esse número 2, a eficácia do sal e a luz, na semana que vem, ok? Manter a nossa aula nesse padrão de tempo. E peço que você dê uma relida. A gente pode rearranjar aí, continuar falando sobre o sal e terminar com a luz. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar por nós, por nossos filhos, por nossa igreja, enfim. Para que o Senhor continue nos ajudando a preservar aquilo que Ele faz, não porque Ele quer apenas, mas porque é para o nosso bem, é para o nosso benefício, é para que nós, através disso, sejamos também abençoados. Oremos. Senhor, ajuda-nos a sermos a influência que o Senhor tem determinado e deseja que nós sejamos e que este mundo desesperadamente precisa. Ajuda-nos, ó Deus, a preservar, a dar sabor, a sermos sal fora do saleiro. Não apenas, ó Deus, temos o nosso comportamento entre quatro paredes, mas em todo lugar que estivermos. Obrigado, Deus, porque podemos andar e podemos nos encaminhar, ó Deus, de uma maneira que glorifica o Teu nome quando estamos debaixo da Tua instrução, debaixo da Tua verdade. Abençoa, Deus, o resto do dia que temos pela frente, nosso culto à noite, que possamos nos reunir para glorificar o nome do nosso Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.